Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais vídeos. Se você ainda não conhece o canal Bet Tips e se você ainda não foi inscrito no nosso canal, já te peço humildemente que se inscreva no nosso canal para você ajudar o nosso canal a crescer. Ative o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. Também deixa seu like no vídeo. Quando você deixa seu like, você fortalece ainda mais o nosso trabalho, beleza? E como eu falei no vídeo anterior, não vou estar deixando o lembrete relacionado ao nosso bilhete, os palpites. Estou gravando esse vídeo um pouco antes de viajar, então por esse motivo não vou estar deixando nosso lembrete, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos? Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 30 de setembro de 2023, sabadão. Temos aqui 8 palpites para analisarmos. Dando início aqui aos nossos jogos, vamos lá para a Bundesliga da Alemanha. Sexta rodada da Liga, 10h30 da manhã, temos a equipe do Mainz e a equipe do Leverkusen. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Mainz, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou 1 também. Já a equipe do Leverkusen, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Mainz, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 jogo também. Já a equipe do Leverkusen, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 jogo, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Mainz é a lanterna, na 18ª colocação, com apenas 1 ponto. Em 5 jogos fez 4 gols e sofreu 14. Já a equipe do Leverkusen está na 2ª colocação, com 13 pontos. Em 5 jogos fez 17 gols e sofreu 6. Minha análise para esse jogo é a vitória do Leverkusen, o mais de gol e meio na partida. Ainda aqui na Bundesliga da Alemanha, 1h30 da tarde, temos a equipe do RB Leipzig e a equipe do Bayern de Munique. Vamos analisar aqui os jogos. O Leipzig, nos últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já a equipe do Bayern de Munique, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Leipzig, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o Bayern de Munique, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu todos os 5 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Leipzig está na 4ª colocação com 12 pontos. Em 5 jogos fez 14 gols e sofreu 4. Já o Bayern de Munique está na 1ª colocação com 13 pontos. Em 5 jogos fez 18 gols e sofreu 4. Minha análise para essa partida é ambas marcam ou mais de 2 gols e meios na partida. Vamos aqui agora para a Liga Premier da Inglaterra. 7ª rodada da Liga, 1h30 da tarde, temos a equipe do Tottenham e a equipe do Liverpool. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Tottenham, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Já a equipe do Liverpool, nos últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Os últimos 5 confrontos das equipes, todos os 5 foram ambas marcam. A equipe do Tottenham, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Já a equipe do Liverpool, nos últimos 5 jogos, jogando fora de casa, venceu 3, empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Tottenham está na 4ª colocação, com 14 pontos. Em 6 jogos fez 15 gols e sofreu 7. Já a equipe do Liverpool está na 2ª colocação, com 16. Em 6 jogos fez 15 gols e sofreu 5. Minha análise para essa partida é ambas marcam, o mais de gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a Liga Profissional Saudita. 3 horas da tarde, temos a equipe do Al Ahly e o Al-Ittihad. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Al Ahly, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já a equipe do Al-Ittihad, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Al Ahly, jogando em casa nos últimos 5, venceu todos os 5 jogos. Já a equipe do Al-Ittihad, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Al Ahly está na 6ª colocação com 15 pontos. Em 7 jogos fez 16 gols e sofreu 13. Já a equipe do Al-Ittihad está na 4ª colocação com 16 pontos. Em 7 jogos fez 15 gols e sofreu 9. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Al Ahly, o mais de gol e meio da partida. Vamos aqui agora para a Superliga da Suíça. 9ª rodada da Liga, 3h30 da tarde, temos a equipe do Grasshoppers e a equipe do Young Boys. Vamos analisar aqui os jogos. O Grasshoppers, nos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas 1. Já a equipe do Young Boys, nos últimos 5, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Grasshoppers, jogando em casa, nos últimos 5, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1 jogo. Já a equipe do Young Boys, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1 e empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Grasshoppers está no grupo de abaixamento, na 9ª colocação com 5 pontos. Em 8 jogos fez 9 gols, sofreu 14. Já a equipe do Young Boys está na 3ª colocação com 14 pontos. Em 7 jogos fez 16 gols e sofreu 9. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Young Boys,
o Mário Goimê na partida. Vamos aqui agora para a Liga Portugal. 7ª rodada da Liga, 4h30 da tarde, temos a equipe do Farense e a equipe do Sporting. Vamos analisar aqui os jogos. O Farense, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já a equipe do Sporting, nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do Farense, jogando em casa nos últimos 5, venceu 4, perdeu apenas um jogo. Já a equipe do Sporting, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Farense está na 11ª colocação com 6 pontos. Em 6 jogos fez 9 gols e sofreu 8. Já a equipe do Sport está na 1ª colocação com 16 pontos. Em 6 jogos fez 12 gols e sofreu 4. Minha análise para esse jogo é a vitória da equipe do Sport, o Mário Goimê na partida. Voltando lá para a MLS. 8h30 da noite temos a equipe do New York Red Bulls e a equipe do Chicago Fire. Vamos analisar aqui os jogos. O Red Bulls, os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1. Já a equipe do Chicago, os últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Red Bulls, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Chicago, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Red Bulls está na 11ª colocação com 34 pontos. Em 30 jogos fez 30 gols, sofreu 37. Já a equipe do Chicago está logo abaixo, na 12ª colocação com 34 pontos também. Em 30 jogos fez 34 gols, sofreu 47. Minha análise para essa partida seria o Mário Goimê, ambas as equipes marcam. Para encerrar nossos jogos, ainda aqui na MLS, 8h30 da noite também, temos a equipe do Orlando City e o Montreal. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Orlando City, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já a equipe do Montreal, os últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do Orlando City, jogando em casa os últimos 5, venceu 3, empatou 2 jogos. Já a equipe do Montreal, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Orlando City está na 2ª colocação com 51 pontos. Em 30 jogos fez 46 gols e sofreu 37. Já o Montreal está na 8ª colocação com 37 pontos. Em 30 jogos fez 30 gols, sofreu 45. Minha análise para essa partida seria Mário Goimê, ambas as equipes marcam. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 2 seleções. Lá na Arábia Saudita temos a equipe do Al Ahly e a equipe do Al-Ittihad. Coloquei o resultado final, vitória da equipe do Al Ahly. Lá na Liga Portugal temos a equipe do Farense e a equipe do Sport. Coloquei o resultado final, vitória da equipe do Sport. Juntando essas 2 odds, deu uma cotação de 2,26. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve, se ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixa seu like no vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!